Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mais um dia, vamos já colocar aqui de primeira campanha de oração pelos filhos. E já vamos entrando, vamos mandando aviãozinho aqui para as mães, para estarmos juntas. Já vou fazer a minha parte aqui, já vou enviar meus aviãozinhos, enquanto você também aí vai chamando aí toda a mulherada para poder receber em nome de Jesus a bênção na sua casa, da restauração com seus filhos. Então, enquanto eu vou mandando aqui, você vai me ajudando aí também a engajar com outras mães. O tema de hoje tá maravilhoso. Nós vamos falar de proteção emocional e manipulação e controle. E dentro deles a gente vai falar aí sobre narcisismo, né? Vamos falar aí de vários temas, né, sobre a manipulação psicológica. Vamos falar também de laços de alma. Então fica comigo aí, vamos mandando aviãozinho, vamos chamando o pessoal. Tô aqui já mandando pro meu povo. E você aí, pronto, seja bem-vinda, Verinha, Dona Lucia não perde a nossa live. Pastora Jússi, glória a Deus, abençoado. Pessoal aqui que tá chegando do Meet também, que tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Seu Antônio, Dona Renata, Dona Lucy, seja bem-vinda também. Vamos chegando, mandando aviãozinho aí pro pessoal. Nós temos o maior número de alcance com as pessoas. Em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui pro pessoal aqui também. Em nome de Jesus. Pronto. Enviado pro povo. E nós vamos começar então. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos entrando. Olá, Márcia, tudo bem? Marcinha fala de São Paulo. Ângela dos Estados Unidos. Oi, Tati, tu tá na Angola hoje, amiga. Seja bem-vinda aqui também. Pessoal, nossa, nós estamos aqui o pessoal do Meet em peso também, em nome de Jesus, e vamos começar porque o tema de hoje está sobrenatural. Nós estamos na campanha 18º dia da nossa campanha de oração pelos filhos e hoje nós vamos falar sobre proteção emocional contra manipulação e contra controle, isso mesmo. Mãe, escuta uma coisa, eu sei que precisa estar com o coração aberto para esse tema de hoje, para esse momento de hoje. Por quê? Porque nem todo controle que você acredita é visível, sabe? Nem toda manipulação é barulhenta. Às vezes, ela vem de forma como cuidado, como amor, como proteção, mas por trás disso existe um aprisionamento emocional e uma confusão mental de perda e de identidade. Então eu preciso que hoje você fique com a live aqui comigo, porque eu vou te mostrar em detalhes como que você hoje pode ter se aprisionado. Vão chegando aqui, Monique, seja bem-vinda. Dani, Dai, Marquinhos, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Sueli, Graça, ô pastora, Deus abençoe, viu? Porque nós vamos falar de como acontece esse aprisionamento, né, com os nossos filhos e como, da onde que isso veio. Muitas vezes a gente acha que veio de fora, quando na verdade nós estamos repetindo um padrão que começou conosco. Então nós vamos falar ainda hoje de narcisismo, domínio psicológico, manipulação, distorção, controle emocional e laços de alma tóxicos, porque filhos protegidos espiritualmente não são dominados emocionalmente. E fica comigo até o final, essa live pode ser um divisor de águas entre confusão e clareza, controle e liberdade, medo e autoridade espiritual. Amém? Então compartilha aí com outras mães, me ajuda a levar clareza para que mais mães consigam aí educar seus filhos, ter um relacionamento saudável, né? Estar de forma amorosa, tendo novamente as suas alianças restauradas nos seus relacionamentos com seus filhos. Então me ajuda aí, comenta aqui. Eu me posiciono, porque eu quero ver quem é que de você aí tá me ajudando hoje a alcançar
restaurar mais mães, levando a paz, levando o amor. Você hoje pode ser aquilo que uma mãe precisava. Você hoje pode estar levando para dentro de uma casa uma restauração, uma palavra que vai edificar famílias. Então coloca aqui para mim, manda aí aviãozinho para quem você tá precisando alcançar hoje. Coloca aqui pra mim assim, ó, eu me posiciono em nome de Jesus e permanece comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai alinhar emoções, mente e espírito, amém? Eu me posiciono. Obrigada, Deise, Deus te abençoe. Vamos nos posicionar em Deus, porque eu sei que Deus vai usar a tua vida para você ser curado e curar em nome de Jesus. O nosso primeiro texto hoje, ele vai estar em Provérbios. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 4:23. Vamos lá, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Sobre tudo o que deves guardar, olha só, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Obrigada, dona Renata, obrigada, seu Antônio, obrigada por terem mandado aí para mais pessoas. Por que escolhemos esse texto hoje? Uma parte do entendimento da palavra, porque manipulação não começa no coração, mas se manifesta na mente, nas decisões e nos relacionamentos, sabe? Deus, ele não disse guarda comportamentos, ele não falou isso, ele falou guarda o coração. Ele disse guarda o coração, que é o centro das emoções, vínculos, identidades e escolhas. Amém? Sabe, sobre tudo guarda. Quando ele fala sobre tudo guarda, aqui Deus, ele estabelece prioridades espirituais. Porque antes de proteger estudos, amizades, um futuro de uma carreira, ele fala, guarda o teu coração, o teu coração. Sabe, quando um coração de um filho não é guardado, qualquer pessoa pode entrar e governar. Oh, glória, guarda isso para você. Quando um coração de um filho não é guardado, qualquer pessoa pode entrar e governar. O que a pastora está querendo dizer? Escreve aí para mim, vê se você está entendendo. O que não guarda, o mundo governa. O que você não guarda, o mundo governa. Amém? O que você não guarda, se você, mãe, que é autoridade espiritual na vida do seu filho, não guarda, o mundo vai governar. Em nome de Jesus. Quando ele fala, guarda o teu coração, sabe, no hebraico significa guardar, significa vigiar continuamente, colocar-se em sentinela, proteger invasões sutis, sabe? A manipulação, ela não chega como uma ameaça, ela chega como um vínculo. Então a gente precisa estar atento como nós devemos guardar esse coração. Por quê? Porque emocionalmente isso coloca nós a duvidar do que nós sentimos, sabe? Isso questiona as nossas próprias percepções. Ela faz de fora para dentro nós nos submetermos para não sermos aceitos. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida e a vida do seu filho, para que você comece a ter percepção de como você deve guardar o seu coração e não ser manipulado. Eu quero que você declare verbalmente, aí onde você está, meu filho não será governado por confusão emocional, mas por verdades espirituais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando ele fala, porque eles procedem da fonte da vida, a palavra fala, por quê? Procede da fonte da vida. A fonte da vida é amor, porque Deus é amor. Então tudo que flui do coração reflete a nossa identidade, as nossas decisões, limites, autoestima, capacidade de dizer não, mulher. Em nome de Jesus, se a fonte estar contaminada, toda a vida será desorganizada. Em quem você tem deixado o coração seu? Aonde você tem colocado o seu coração? Está na mão de quem? Está sobre as ordens de quem? Está sobre os governos de quem? Hein? De que forma que você tem governado o coração do seu filho? Ele está na mão de quem? Quem que está governando esse coração? Sabe, aqui está o perigo oculto, porque a manipulação emocional aprisiona a fonte, não apenas o comportamento, e a fonte é o coração.
A fonte é o coração, porque vai minando a mente e vai ficando o coração aprisionado. E eu quero deixar para você aqui uma frase que diz que quem controla o emocional direciona o destino. Eu aprendi isso às duras penas essa semana como mãe. E eu tenho me esticado para poder ocupar um lugar que o inimigo tentou saquear. Porque quando nós temos tesouros, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir aquilo que ele não consegue. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza, 21 dias de oração e o Senhor já está declarando vitória sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. E a segunda palavra que eu quero trazer para você aqui, que é um tema muito importante, vai estar em 1 Reis 21:7, e fica comigo aí, que diz assim: então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governar tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote e Jerizelita. Presta atenção. Talvez você não tenha entendido esse texto, mas fica comigo que eu vou clarear sua mente. Quem é Jezabel? Quem é essa mulher? Sabe, nós falamos em linguagem crentez, que nós falamos assim, filho de Jezabel, não é assim? É um xingamento. É mais ou menos isso. Por quê? Porque aqui Jezabel atinge a identidade de Acabe, que era um rei, seu esposo, e assume o controle. Então, se você for pegar 1 Reis 21:7, vai colocar para você o controle pela autoridade. Já em 1 Reis 21:8 e 10, sobre manipulação e estruturas. Depois, se você for pegar aí, tá, o 1 Reis 21, esses versículos vão te dar essas identidades, certo? Essas linhas de raciocínio. Já 1 Reis 21:13, essa live vai ficar gravada, você pode voltar depois e pode fazer o estudo mais aprofundado. Nós temos pouco tempo, mas eu preciso aqui deixar pelo menos o caminho para você. Vai contar sobre destruição pela mentira. 1 Reis 19:2 vai falar sobre silenciamento pelo medo. Então, por que pastora hoje trouxe Jezabel na nossa história? Não é apenas porque é um personagem da história da Bíblia, não. Ela representa um padrão. Presta atenção, fica comigo aqui agora, tá? Se você não mandou aviãozinho ainda para as pessoas, comece a mandar, porque agora eu vou clarear a sua mente para ver aonde você ficou aprisionado e foi aprisionando outras pessoas que você ama, principalmente os nossos filhos, amém? Então, Jezabel, ela representa um padrão de controle, de intimidação. Presta atenção, quero que você se perceba. Manipulação por imagem, manipulação espiritual, vou te explicar tudo isso, e domínio emocional por culpa e medo. Então, Jezabel, ela foi rainha pagã, esposa de Acabe, e uma das personagens mais negativas da Bíblia. Ela era um símbolo de manipulação, de controle, idolatria e domínio emocional. Então ela tinha que fazer parte hoje da nossa fala aqui, porque eu precisava trazer a luz da palavra da Bíblia para que você entendesse quem você hoje se tornou por causa de quem, e quem você hoje tornou os seus filhos por causa de você. Amém? Muitas vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha que a gente não erra, ou se a gente erra, a gente se sente culpado, mas eu vou te mostrar o porquê de tudo isso. Onde é que está a raiz de toda essa fratura que desestruturou o relacionamento seu e do seu filho? Jezabel, ela não convencia pela verdade. Não. Ela dominava pela confusão emocional. E eu vou te mostrar por quê. Sabe, a primeira revelação chave que eu quero deixar pra você aqui já logo de cara é que o espírito narcisista, olha o que nós vamos falar aqui, hein? Não precisa de força. Quando tem medo, culpa, confusão como ferramenta. Vou te falar de novo. O espírito narcisista, ele não precisa de força. Ele precisa de colocar medo, culpa, confusão como ferramenta. Sabe o que define esse espírito de forma bem clara? Eu vou deixar para você o narcisismo. Para quem tá perguntando assim, mas pastor, o que é um narcisista? Sabe, o narcisismo, ele é um padrão de funcionamento emocional, relacional, ou seja, a forma como as pessoas pensam,
como que elas se movimentam, como elas se relacionam. A pessoa, ela vive centrada em si mesma, ela não quer saber do outro. Ela faz tudo intencionalmente a seu próprio favor, a si mesma. Ela tem a necessidade constante de admiração, de controle, presta atenção, de validação. Ela tem uma baixa ou falsa empatia, mesmo que, olha só, preste atenção, mesmo que extremamente ela pareça carismática, segura, forte. Ei, mulher, preciso te dizer uma coisa, não é apenas vaidade, é domínio emocional. Ela coloca tudo isso para camuflar. Sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando aqui, Rodinei, Flávio, Deus abençoe. Ela faz tudo isso para camuflar um padrão de manipulação. Então a pessoa narcisista, ela precisa ser o centro. Ela não aceita limites nem correção. Ela usa de pessoas como extensão de si. Presta atenção. Olha só, eu tô te dando várias dicas que eu preciso que você se perceba e perceba quem está do seu lado. E até mesmo já quem está do lado do seu filho, sabe? Ela manipula emoções para manter controle. Ela inverte a culpa quando confrontada, ela faz com que o outro se sinta culpado, sabe? Ela fere, depois ela se coloca como vítima. Sempre. Sempre a pessoa narcisista, sempre ela vai ser vítima das situações. Ela vai dar um jeito de você se sentir culpado, sabe? E ela não se relaciona. Ela, na verdade, ela faz isso por governo. Todo narcisista no relacionamento, ela não se relaciona por amor. Ela se relaciona por benefício e governo. Porque ela precisa de alguém que ela consiga manipular para se sentir validada, forte, com autoridade. Então ela governa, ela entra na mente, ela manipula essa pessoa para que ela se sinta forte e ela veja que ela tem alguém abaixo dela que ela conseguiu colocar lá embaixo, sabe? Mas eu quero agora que você declare em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare com a sua boca. Se você quiser se posicionar aqui agora, já vai escrevendo aqui que quem governa a minha vida é Jesus. Em nome de Jesus, vai colocando aí, quem governa a minha vida é Jesus. Você precisa começar a declarar hoje que se existe algum espírito narcisista, algum espírito de manipulação, em nome de Jesus, você está declarando agora que esse espírito está caindo por terra, porque quem governa a sua vida hoje é Jesus. Quem governa a vida do seu filho hoje é Jesus. Sabe? E você precisa se posicionar, você precisa começar a declarar, você precisa começar a saquear o inferno com autoridade. Você precisa colocar que quem hoje reina na sua vida, no relacionamento seu e dos seus filhos, é Jesus. Quem está no controle é Deus. Então eu vou te mostrar aqui para você ter clareza de quem está do seu lado aí. De quem é essa pessoa que está do seu lado, para você identificar onde estão os padrões de narcisismo, sabe? Aonde que ele se manifesta, sabe? O narcisista, ele vem sempre com um discurso pronto, que você só pensa em você. Quando o outro, ele tenta se posicionar, ele vem com essa desculpa, sabe? Sobre você, colocando essa frase, você só pensa em você, ninguém faz nada certo além de mim. Você me vê de uma forma que eu não sou. Você me deve isso. Ele tá sempre na cobrança, sempre na defensiva e sempre fazendo com que você se sinta culpado, sabe? E vem nas atitudes, presta atenção, controlando decisões que eram para ser suas. Ele desequilibra os seus sentimentos para que você o tempo inteiro fique se questionando se você realmente fez o correto. Se você realmente é capaz de governar algo, de você cuidar de algo que é seu, de você liderar algo, de você se posicionar em algo, sabe? Ele cria uma dependência emocional o tempo inteiro com você. Ele retalha quando perde o controle. Quando ele vê que você dá uma escapada fora da manipulação dele, ele vem e te coloca palavras que vão te deixar lá embaixo com retaliação, sabe, se sentindo desvalorizada. Então, eu preciso colocar para você o que acontece com esse espírito de manipulação, de distorção, bem na prática. Porque eu quero que você entenda como que esse espírito age na prática, amém? A pessoa manipuladora, olha só, ela nega fatos que realmente acontecem. Ela vai sempre te dizer que você é mentirosa. Ela vai minimizar emoções, por mais que pra você
Aquilo foi importante. Ela vai dizer, isso é um exagero seu. Capaz, nem aconteceu nada. Tu faz um tempestade em copo d'água. Nossa, que exagerada que você é. Ela inverte a culpa. Se você não fosse assim, eu não faria isso com você. Entendeu? Ela justifica o que ela fez com você, dizendo que ela faz isso com você porque você é assim. Ela coloca você sempre no erro. E ele nunca é culpado de nada. Então ele desacredita a percepção do outro. Tipo assim, você está louca. Isso é coisa da sua cabeça. Ele faz o tempo inteiro você duvidar de quem você é, de duvidar dos seus sentimentos, de duvidar do seu equilíbrio emocional, dizer que você realmente está louca, que isso é coisa da sua cabeça. E aí começa a criar uma confusão emocional para manter o domínio sobre você. E sabe qual é o resultado disso? A vítima começa na própria memória. A própria sanidade é da própria intuição. Isso mesmo. Eu vou te falar de novo. A vítima, ela começa a duvidar. Você começa a duvidar da sua própria memória. Meu Deus, será que é isso mesmo? Meu Deus, será que eu fiz isso mesmo? Ai, eu acho que eu tô louca realmente. Eu acho que ele tem razão. Sabe? E eu falo isso porque às vezes nós tivemos pai narcisistas, nós tivemos mãe narcisistas e nós nos tornamos narcisistas. Ou estamos ainda escravizados em relacionamentos narcisistas que fazem com que nós replicamos isso nos nossos filhos. Ou às vezes nós repelimos os nossos filhos porque os nossos filhos não querem esse padrão para eles. Percebe? Muitos filhos vão embora de casa, shalom, shalom, seja bem-vinda e Deus abençoe. Muitos filhos vão embora de casa porque eles não querem conviver com esses padrões narcisistas que você, por dependência emocional que já se vinculou nessa pessoa, não consegue sair. E às vezes nós acabamos afastando o que nós mais amamos por uma dependência de manipulação, de pessoas que nós colocamos na nossa vida ou que nós buscamos. Muitas vezes nós buscamos exatamente o marido igual ao pai que nós tivemos. Nós casamos com um homem exatamente igual o pai que nos criou. Se você não tinha percebido ainda, eu preciso te colocar isso. Que você casa exatamente com o pai. Ou, muitas vezes, até com a mãe. É preciso olhar lá quem era que te tratava desse jeito. Porque você vai buscar exatamente fora do seu relacionamento as mesmas dores para continuar com a sua criança ferida. Tendo as mesmas dores, mas agora de outra forma. Não são mais seus pais, vai ser com quem você vai casar. Mas você busca igual. Infelizmente, preciso te dizer isso. Então, existem frases clássicas de manipulação e distorção que você precisa identificar. Você está imaginando coisas, isso nunca aconteceu, você é muito sensível, você chora por qualquer jeito, por qualquer coisa. O problema é você, não eu. Isso são frases clássicas de movimento e comportamento narcisista. E aí eu não sei se você hoje pode ser essa pessoa e está fazendo isso com o seu filho. E aí está repelindo o seu relacionamento com ele. Ou ele saiu de casa novamente porque você está num relacionamento assim e ele não quer conviver com isso. Ou você está ainda impregnada dessas dores do que fizeram com você. Ele vai falar assim que o problema é você, nunca é ele, sabe? Todo mundo acha você difícil. Você não é uma pessoa fácil de lidar. Sempre é você, nunca é ele. Essas frases, elas quebram a confiança interna sua. E ela vai ficando. E a mesma coisa quando você quer manipular alguém, governar alguém, você usa das mesmas frases. Agora presta atenção. Presta atenção, mãe. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa, mãe, pai, avó, quem chegou aí, Deus abençoe, fiquem comigo, vão mandando, porque o tema hoje, ele tá muito forte, porque é o momento que nós muitas vezes temos comportamentos de padrões de repetição, de manipulação, distorção, do que fizeram com a gente, nós fizemos com os nossos filhos, e é preciso você ter clareza emocional para você curar isso, para curar o seu filho, curar futuras gerações e até mesmo libertar, né, quem ficou aí para trás, que tá aí carregando uma culpa danada até hoje. Eu preciso que você, deixa eu te explicar algo com muito amor, com muita verdade, sabe? O narcisismo não é vaidade.
Quando eu falo que a pessoa tá fazendo tudo isso porque ela quer se sentir valorizada, ela quer ter o governo, ela quer que olhe pra si, ela quer validação o tempo inteiro, isso é uma doença. Isso não é vaidade. Não é só alguém que se ama demais. Não é sobre isso. Narcisismo é quando uma pessoa ela precisa controlar emoções, decisões e reações dos outros para se sentir no poder. Infelizmente. Então, é quando alguém só se sente bem se estiver no centro das atenções, sendo admirado. Pode ver que o narcisista, ele quer agradar todo mundo. Ele é o cara, ele é a mulher gente boa. O narcisista, ele consegue manipular tanto que se você falar mal dele, ele é tão gente boa que as pessoas vão dizer que louco é você. Sabe, ele é o tipo da pessoa que ele é obedecido. Ou então ele é temido. Ele se coloca nesse papel. Todo mundo diz amém. Todo mundo obedece. Todo mundo teme o narcisista. O narcisista, ele não se relaciona para cuidar. Ele se relaciona para governar. E ele pode parecer carinhoso no começo. Pode. Para proteger. Mas depois ele aparece forte, seguro, confiante, quando ele já sente que ele já consegue estar sobre você. Oi, seu Renato, caiu a conexão, voltou de novo, né? Seja bem-vindo, viu? O pessoal do Meet aqui está em peso, está comentando aqui, eu vou comentando, depois eu respondo para vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Mas com o tempo, essa pessoa, você começa a perceber que tudo gira em torno dele. Sabe? Que os sentimentos do outro sempre são minimizados, que a dor do outro nunca é prioridade. No começo trata bem, cuida, é meu príncipe, é minha princesa, é tudo que você sonhou. Depois você não vira mais prioridade, você começa a receber migalhas. O narcisista, o narcisismo é quando o outro começa a se anular, presta atenção, para manter a paz. Chega uma hora que você já não quer mais discutir. Você não quer mais ficar aí, né? Tipo assim, eu quero é ter paz, não quero ter razão, sabe? Quando o filho, agora vamos trazer para cá, quando o filho começa a achar que está exagerando, quando a criança começa a duvidar do que sente, para não desagradar, o que os nossos filhos fazem? Calam, ficam em silêncio. Chega uma hora que tem pais e mães que são tão narcisistas com os filhos que eles começam a se anular. Eles começam a fechar a comunicação. Eles começam a andar pelos cantos. Eles começam a buscar fora aquilo que dentro eles só tem pessoas fazendo coisas a seu favor e não a favor deles. E deixa eu te dizer algo muito sério. Como mãe, como intercessora. Isso não é personalidade forte. Isso é domínio emocional. A Bíblia nos ensina que amor não é controle. O amor protege. O amor não confunde. O amor esclarece. O amor não silencia. O amor dá voz. Sabe quantas vezes você tentou falar e a pessoa assim, cala a boca, quem tá falando sou eu. Cala a boca, tu não tem razão. Fica quieto aí. Tu não tem nada que tá falando. Quieto aí, não te mete. E nós fizemos a mesma coisa com os nossos filhos. E quanto mais nós mandamos calar a boca, sem deixar eles colocar para fora o sentimento que está ali angustiando, ferindo, dando uma fratura emocional, nós estamos colocando um muro. Um muro que ele daqui a pouco ele vai achar que ele é louco, que ele tá exagerando, que não é nada disso, e ele não se reconhece mais. Ele vai achar que o problema é ele vai achar que ele não tem importância, e ele vai se calando. Ele vai se anulando. Chega um momento que ele não sabe mais nem quem ele é. Ele sofre calado. E aí chega um momento que ele vai se distanciando de você, para poder ver se alguém dá atenção devida. E quando chega alguém, um narcisista, que vê aonde tá as fraturas emocionais, exatamente o que ele precisa escutar,
o bom samaritano ou a boa samaritana chega e vai falar exatamente no começo o que ele precisa escutar. E as respostas vão ser o quê? Uma repetição de padrão. Ele vai exatamente buscar alguém que continue fazendo com que ele continue sentindo as dores que alguém fez ele passar, ou que ele vê você passar. Então, quando o filho cresce em um ambiente narcisista, ele aprende a agradar para sobreviver. Ele aprende a pedir permissão até para sentir. Ele cresce com medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado. E hoje, como mães, nós precisamos nos posicionar, não com agressividade, não é sobre isso, mas com discernimento. Sabe, essa live está aqui para te trazer consciência, para te trazer sabedoria dentro da palavra. Nós trouxemos aqui o espírito de Jezabel, o espírito de manipulação, um espírito de controle, de governo, de mentira, de benefício próprio. Então, você precisa ter verdade, mas com limites saudáveis. Porque filho saudável emocionalmente não se submete a controle disfarçado de amor. Nós ontem vimos uma palavra poderosa. Se você tem visto as lives anteriores, até a parte da comunicação, quando deixa de ter, você precisa entender. Como que o espírito do engano que nós falamos ontem começa a entrar na vida dos seus filhos. Então hoje o espírito de Jezabel, muitas vezes ele entra com um controle disfarçado de amor. E filhos com identidade, eles não se perdem, eles tentando agradar ninguém. Não. Então hoje eu declaro sobre a sua vida e a vida dos seus filhos em nome de Jesus, que eles terão mentes sãs. Sabe que o coração deles guardado em Jesus, que a sua identidade firmada na rocha, na palavra, em Jesus. Eles não serão governados por orgulhos. Eles não serão governados por manipulação. Eles não serão governados por confusão mental, nem emocional, em nome de Jesus. Hoje eu declaro que esses filhos estão sendo libertos. Nenhum espírito mais de manipulação terá controle sobre a mente deles. Porque a partir da cura que você está recebendo hoje, a partir da clareza, da sabedoria que está entrando na sua mente, na sua casa, em nome de Jesus, você já começa a declarar que a consciência, a sabedoria desse espírito está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Não irá mais ter controle. Eu quero que você declare agora. Nós fomos levantadas para este tempo. Comece a declarar. Nós fomos declaradas para esse tempo, para proteger, interceder, ensinar e curar em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. O Senhor nos levantou como grandes guerreiras, como governantes, como líderes, como grandes mulheres que têm o bálsamo da cura na sua mão, em nome de Jesus. E quando uma mãe se posiciona, gerações inteiras são libertas, em nome de Jesus. Sabe, em 1 Reis 21:7, diz a palavra, agora governarás tu o reino? Olha a mentira de Jezabel, desse espírito de engano. Nós estamos aí falando, ontem nós tivemos a serpente. E hoje nós estamos aí vendo um espírito narcisista, manipulador. Sabe, Jezabel, ela confronta a identidade de Acabe, do seu próprio marido. Quantas vezes nós manipulamos, nós confrontamos a benefício próprio os nossos filhos. E deixamos deles seguirem o caminho deles. Ou de orientar que eles façam mediante princípios e valores que vá de acordo com o futuro promissor deles. Sabe, tem filhos morando em casa com 30, 40 anos. Tem mães que aprisionam seus filhos como se fossem seus maridos. Porque não sabem viver sozinhas. Elas se sentem tão sozinhas, têm tanta carência emocional, que colocam isso sobre os filhos, e os filhos crescem filhos fracos, filhos covardes, filhos sem posicionamentos, filhos sem autoridade, sem governo, porque tem mães que tomam esse lugar. Tem pai que toma este lugar. O lugar
do homem, do pai, é levar o filho para a vida. Mas ainda tem homens covardes com dores emocionais que aprisionam seus filhos em casa. Tem mulheres com fraturas emocionais que colocam seus filhos em cárceres. Em nome de Jesus. E isso está sendo quebrada hoje. Porque aqui está vindo uma revelação espiritual. Oh, Jesus, fricanta labachai. Deus está dizendo assim, o narcisismo, ele envergonha para dominar. Ele questiona a capacidade do outro para assumir o controle. Sabe, o narcisista, o Senhor está me mostrando que ele questiona. Ele questiona o que você sente, o que você percebe, quem você é. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, mulher, quem questiona a sua identidade quer assumir o seu lugar. Mas hoje Deus está te dizendo, ei, mulher, eu estou contigo. Eu não abro mão da coroa que eu coloquei na tua cabeça. Eu não abro mão do teu ventre que eu abri para te carregar a minha obra-prima. Eu não abro mão de dar o teu lugar na vida do teu filho. E eu não abro mão do meu lugar na tua família, porque hoje eu estou entrando para restaurar relacionamentos. Hoje eu estou entrando para edificar lares. Hoje eu estou entrando no inferno para saquear ele junto contigo e trazer o teu tesouro de volta. Porque eu não dei filho meu para ti, para ser saqueado pelo inimigo em nome de Jesus. Presta atenção no que o Senhor está te falando hoje. Não te acovarda, te levante. Ninguém mais vai ter espírito de Jezabel em cima da tua família, em cima do teu filho, em nome de Jesus. Ninguém vai mais ter governo do que Deus na tua vida. Glória a Deus por isso. Por isso que é importante você vir para essa live. Se você não assistiu as outras lives, assista. Porque é um processo de cura. Você precisa ser curado para curar o seu filho, para libertar o seu passado e curar suas futuras gerações, para que esses padrões não se repitam. Para que você não tenha mais filhos que vão aí para a rua buscar fora o que estava dentro de casa. Para você libertar filhos que estão dentro de casa com 30, 40 anos e não conseguem se posicionar na vida. Para você tirar filhos de vícios, aonde o vício devia ser o seu amor. Em nome de Jesus, tá caindo por terra agora, porque eu sei que o Senhor está entrando na sua vida, está restaurando a sua casa, o seu relacionamento. Em nome de Jesus, sabe? Em 1 Reis 18, 21:8 a 10. Vai falar sobre as cartas, tá? Em nome do rei. Jezabel era um espírito muito astuto. Jezabel, ela usa da autoridade alheia. Ela envolve terceiros. Quantas vezes você já envolveu pessoas a seu favor? Sabe, o espírito de Jezabel, ela busca autoridades alheias, terceiras, para escutar o seu plano e dar, sabe, razão a ela. Contando somente a versão, seja bem-vindo, Sandra, Sônia, contando somente a versão do seu interesse. Então, o padrão desse espírito de Jezabel narcisista fala em nome sempre de alguém. Ele usa terceiros. Ele distorce, sabe, estruturas legítimas a seu favor, contra as mentiras de engano, para poder levar vantagem. Então aqui a manipulação desse espírito, ela usa de instituições, de títulos, de discursos para legitimar o seu abuso. Sabe por quê? Porque essas pessoas são muito influentes. Essas pessoas, elas são muito astutas. Elas sempre têm um advogado. Elas sempre têm um amigo que é policial. Elas sempre têm um amigo que é amigo do amigo. Elas sempre têm um amigo. Todo mundo vira amigo. É uma pessoa altamente manipuladora. Altamente estrategista. Altamente intencional. E ela sempre vai colocar que ela tem tanto poder, que ela já fez, ela já faz, que ela já teve. Sabe? O espírito de Jezabel é um espírito soberbo. Quando você senta na mesa de reunião, ele sempre tem, ele conhece o cara que tem mais, o que ele já fez é muito melhor do que isso, sabe? Ele sempre é o cara, ou a mulher, que gosta, sabe, de ganhar elogios. Ele é sempre o melhor. Sabe? Mas hoje eu quero fazer uma declaração profética na sua vida, para que seus olhos comecem a abrir, os olhos espirituais, que nenhuma falsa autoridade terá poder sobre a mente dos seus filhos em nome de Jesus, que ninguém mais que se aliançar
com seu filho, terá mais autoridade na mente dos seus filhos em nome de Jesus. Que ninguém mais terá controle sobre a sua mente em nome de Jesus. Sabe, quando a palavra lá em 1 Reis 21, 13, diz, contra a falsa acusação. Presta atenção nisso. Nabote, ele é morto por uma narrativa fabricada. Quantas vezes nós já caímos em situações por narrativa que nós fomos conduzido a favor de alguém. E quando a gente viu, a gente não soube dizer não. Quantas coisas, quantos lugares você foi fechar negócios, ou quantas coisas envolveram você, pediram para você falar, combinaram com você, ensaiaram com você falas, te manipularam. Ou você foi comprar algo que você queria de um jeito e a pessoa te induziu numa narrativa pronta a você sair de lá com aquilo que você não queria. Hein? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar como a Bíblia te ajuda a identificar esses movimentos de espírito narcisista. Preciso te contar isso. Sabe, mãe, Nabote foi um homem simples. Um homem simples, mas íntegro e temente a Deus. Ele possuía uma vinha que era de herança, presta atenção, herança da sua família. Algo que para ele tinha um sentimento, sabe, emocional, espiritual e não material. E o espírito de Jezabel, sabe, quando o rei Acabe desejou aquela vinha, mas Nabote disse não. Presta atenção no que eu te falei anteriormente. E esse não foi suficiente para despertar o ódio e a inveja e o controle. E o espírito de Jezabel, ele entra exatamente quando você se posiciona. Quando você diz um não, quando você quer assumir o controle, ele vai e te puxa. Jezabel, a esposa de Acabe, o rei, ela não aceitou o limite de Nabote, do não. Então, o que acontece? Ela manipula a situação, ela distorceu uma verdade. Ela criou falsas acusações e usou o poder para destruir a reputação de um homem íntegro e temente ao Senhor. E Nabote, ele foi acusado injustamente, apedrejado e morto. Não porque era culpado, não, mas porque alguém não suportou ser contrariado. Está conseguindo ver isso na sua vida? Está conseguindo ver isso na vida do seu filho? Aqui está a revelação. O espírito de controle não aceita limites. Quando você se posiciona, quando ele não consegue dominar pela força emocional, ele tenta destruir a mentira a qualquer preço, nem que seja a pedrada. Entende? Nem que seja a pedrada. Não sei como é o relacionamento dos seus filhos. Eu não sei se você está querendo ganhar a força na pedrada. Eu não sei se mulher, você em casa está sendo manipulada por alguém e está sendo na pedrada. Eu não sei se você já foi manipulada por alguém quando era criança na pedrada. Mas isso é um espírito narcisista. Quando não consegue ganhar na força emocional, começa a ir na pedrada. Nabote nos ensina que dizer não ao autocontrole pode ter um custo. Mas abrir mão da verdade custa muito mais. Custa a tua identidade. Eu quero deixar uma revelação profética para você. O narcisista, ele mata reputação antes de tocar na pessoa. Ele inverte a verdade para parecer justo. Para se sentir, sabe, a vítima da situação. E eu quero deixar uma frase aqui para abrir a sua consciência. Abrir e despertar a sua mente, cair as vendas dos seus olhos. Quem controla a narrativa tenta governar um destino. Quem controla a narrativa tenta governar o destino. Se você não tem voz na sua casa, se você não se posiciona, se você não sustenta o teu não. E não é só na sua casa. É na sociedade. É nos seus negócios.
é nas suas amizades, é na compra, na aquisição de qualquer coisa. Se você está pagando, você tem o direito de dizer o que você quer. Às vezes nós temos filhos narcisistas, porque aprenderam pela dor de alguém na rua, quando era para você ter ocupado um lugar. Sabe? E já finalizando a nossa live, chegando quase no final, eu me lembro aqui que no versículo de Reis 19:2, se eu não me engano, diz, vai falar sobre a ameaça a Elias. Sabe, Jezabel, ela ameaça para calar. Sabe, aqui está o controle pelo medo. Você não consegue nem falar, nem se expressar. Porque quando a ameaça funciona, o silêncio se instala. Se instala. Sabe, as nossas conexões com os nossos filhos vão começar o medo de falar, o medo de confrontar, o medo de perder a aceitação. Então, eu quero declarar que hoje, eu quero que você diga aí, o meu filho não será silenciado por intimação emocional. Não será silenciado por intimidação emocional. Sabe, não importa aonde o seu filho está. Isso serve para você também. Isso serve para suas dores. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mãe, mas eu quero que você comece a declarar: o meu filho não será mais silenciado por intimidações emocionais. Essa semana aconteceu uma situação e quando indagado para a pessoa disse: não sei, eu vou perguntar para fulano. Ou seja, ela já não tinha mais nem voz. A pessoa já não sabia mais nem o que ela queria. A pessoa já não sabia mais se ela podia dar opinião. Se a vontade dela, se os sentimentos dela tinham favor sobre ela. Perceba que chega uma hora que você vai num lugar, o que você quer comer? Não sei, pode escolher para mim? Você pode escolher o que você comeu como. Você não tem mais o direito de escolher o que você quer comer. Se você coloca uma roupa, a pessoa vai dizer: essa roupa não combina com você, mas eu achei ela a minha cara. Nossa, eu achei que ficou super bem, me achei linda, achei maravilhosa. Não, isso aí, meu Deus do céu, te coloca lá embaixo. E aí, pra onde é que vamos pra férias? Eu queria tanto visitar meus pais. Não, teus pais não, esse ano não. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vai ver os seus pais há quanto tempo? Você não tem mais direito de ir e vir. Você não tem mais direito de se nutrir com aquilo que você tem prazer, que te dá prazer. Você não tem mais direito de se sentir amada, valorosa, de se olhar no espelho e se sentir desejada. Você tem que andar em frangalhos. Por quê? Porque se você tá com a autoestima alta, se a tua autoestima tá em dia, se o teu equilíbrio emocional tá em dia, ei, mulher, não tem espírito de Jezabel que vai dar conta de você. Porque quando você tá com a sua identidade alinhada em Deus, e aí ontem nós vimos muito sobre o espírito de engano. E quando nós estamos com a nossa identidade em Cristo, nós repetimos isso para os nossos filhos. E os nossos filhos não vão cair em engano, porque você colocou para eles exatamente os padrões da verdade de Deus sobre a vida dele, sobre o caminhar dele, sobre o pilar da vida dele, sobre o propósito dele. E não tem espírito de Jezabel que vai levar ele para mau caminho. Não vai colocar dúvida na cabeça do seu filho. Não vai colocar, sabe, situações emocionais que vão trazer aí confronto de eles não saberem mais quem eles são. Em nome de Jesus. Sabe, o narcisista, eu preciso colocar você aqui. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que padrões de Jezabel hoje estão na vitimização estratégica, na inversão de culpa, no controle da sua imagem, na punição emocional ao você discordar. Vai ficar sem teu carro, não vai mais fazer teu cabelo. E olha, eu tô falando de você, e você tem que se perceber o que você teve lá com seus pais, o que você tem nos seus relacionamentos hoje e o que você tá fazendo com seus filhos hoje. E muitas vezes os seus filhos vão buscar na rua exatamente as dores que eles têm dentro de casa. Medo de errar, dependência emocional. E eu te ensino uma chave.
O amor que controla, novamente, não é amor, é domínio. E eu quero terminar essa live orando por você. Orando pelos teus filhos, para nós quebrarmos toda essa maldição de espírito de Jezabel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você comece a orar comigo agora pela quebra de maldição, pela libertação emocional e restauração de identidade. Eu quero que você comece a declarar comigo agora. Abra a tua boca onde tu estiveres. Não tenha vergonha de estar na presença do Senhor. Ontem eu fiz a live, eu estava num restaurante. Eu tive que parar na BR. Estava vindo de viagem e eu parei na BR, num restaurante. Eu falei, pastor, eu preciso parar no restaurante. Ele assim, amor, vamos ver um que não tenha ninguém. E nós paramos no restaurante, pasmem vocês, não entrou uma pessoa naquele restaurante enquanto eu estava fazendo a live. Eu tinha o restaurante inteiro só pra mim. Quando eu terminei a live, a dona do restaurante veio com os olhos cheios de lágrima. Ela estava sentada, ela e o filho dela. Eu cheguei, estava ela e o esposo. E depois, quando terminou a live, estava ela e o filho dela. Estavam assistindo televisão. Eu pedi com licença, eu tenho que fazer uma live. A senhora se importa de eu sentar aqui numa mesa? A gente pediu alguma coisa para tomar, o Vitor e o Valentim pediram alguma coisa para comer. Eu falei, eu posso fazer uma live, a senhora me permite? Que eu estou fazendo uma campanha de oração de 21 dias. Ela disse, minha filha pode, uma senhorinha bem simples. E com o término, ela veio a meu encontro, ela falou com os olhos cheios de lágrimas, chorando. Ela assim, meu Deus, que forte. Eu escutei, eu baixei a televisão para te escutar. E eu tô emocionada, porque a gente precisa se posicionar, né, minha filha? Ela assim, eu posso te dar um abraço? E aí, eu falei assim, claro que pode. Eu dei um abraço nela e ela me abraçou tão gostoso. Sabe, às vezes que a gente precisa, eu sei que virtual a gente não consegue se abraçar. Mas só o fato de nós sabermos que nós não caminhamos mais sozinha. Que nós estamos no meio de um exército, sabe, um exército de Deus. Aqui. Conectadas, uma abraçando a causa da outra. Ela diz assim, agora eu entendi por que Deus não deixou entrar uma pessoa nesse restaurante. E olha que hoje eu estava tão aborrecida que eu nem ia abrir a porta desse restaurante hoje. No final, ela me apresentou o filho e me pediu uma oração. Eu saí de lá orando. Só de ter entrado naquele lugar e ter orado depois de uma live para aquele lugar ser abençoado. Ela disse, minha filha, as coisas não estão fáceis. Não está entrando ninguém. E hoje não entrou ninguém a não ser você para orar por esse lugar. Então, às vezes Deus vai colocar nós em lugares que a gente nem vai imaginar para orar por ninguém, por alguém que está precisando. Por isso que você aí se acha tão incapaz. E Deus está te pedindo, ei, você é luz. Você é luz, você gera vidas. Eu preciso que essa tua geração chegue a mais pessoas. O Senhor está te dizendo, eu estou te curando para curar. Coloca essa oração para mais pessoas. Então vem orar comigo. Vamos orar juntas. Vai repetindo aí. Pai amado, nós entramos agora na tua presença. Em nome de Jesus. Não como mulheres frágeis, mas como mulheres intercessoras. Posicionadas em autoridade espiritual, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, nós reconhecemos que todo domínio psicológico, toda manipulação emocional, toda distorção de verdade, todo controle disfarçado de amor, não procede de ti, em nome de Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, em nome de Jesus. Eu quero orar ainda pela quebra de maldições, em nome de Jesus. Nós quebramos agora toda maldição espiritual em nome de Jesus, ligado ao narcisismo, ao orgulho, à necessidade de controle, está sendo quebrada agora, está sendo agora lavado pelo sangue de Cordeiro, a manipulação psicológica e a confusão mental. E nós declaramos que nenhum padrão destrutivo
vai se repetir na nossa casa. Que a nossa linhagem, a nossa vida dos nossos filhos, toda herança emocional adoecida está sendo interrompida agora em nome de Jesus. E nós declaramos, toda arma forjada contra nós não prosperará. Eu quero ainda cortar. Eu ainda quero cortar. Fazer corte de laços de alma tóxicos. Se existe relacionamento tóxicos dos nossos filhos, nós vamos cortar agora. Nós vamos quebrar. Nós vamos agora sapatear em cima. Nós vamos agora repreender. Pai, com autoridade espiritual, vai declarando junto comigo. Abre a tua boca e te posiciona. Não perde essa oportunidade de ficar quebrando as maldições agora. As últimas lives são lives proféticas de libertação. Presta atenção. Eu te trago a consciência espiritual e depois eu te entrego as orações de intercessão de quebra de maldição. Então vai repetindo aí do outro lado. Pai, com autoridade espiritual, te posiciona dessa forma. Nós cortamos agora todo laço de alma tóxico, em nome de Jesus, que toda ligação emocional que gerava medo, que gerava culpa, que gerava dependência ou confusão está caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo vínculo criado por manipulação, por controle, por intimidação, por mentira, está sendo desfeito pelo poder do sangue de Jesus. E nós estamos declarando, conhecereis a verdade, e a verdade irá nos libertar. Em nome de Jesus, está libertando os nossos filhos agora e as futuras gerações. E está libertando inclusive aqueles que você culpava do que tiveram feito com você. Começa a libertar agora também os seus antepassados, seus pais, seus avós, quem fez com você. Eu quero agora curar mente das emoções repreendidas, das fraturas emocionais que foram colocadas no coração de você. Porque a primeira palavra estava lá em Provérbios 4:23. Guardais o coração antes de tudo. Então, Senhor, visita agora a mente dos nossos filhos. Que houve confusão, onde houve confusão, liberta agora essa confusão e traz clareza. Onde houve culpa, liberta, Paizinho, e traz paz. Onde houve medo, liberta agora e traz segurança em nome de Jesus. Onde houve silêncio forçado, liberta a voz. Liberta a voz. Nós queremos ver filhos governantes. Nós queremos ver os nossos filhos grandes líderes, grandes comunicadores. Nós queremos ver filhos intercessores. Nós queremos ver filhos valorosos se posicionando com grande autoridade na sua comunicação em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a confusão mental, Pai, toda a distorção emocional e todo pensamento que não vem de Ti. E eu quero declarar, Deus não nos deu espírito de confusão, mas de poder, amor e moderação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer declarações proféticas, eu quero selar essas com declarações proféticas cura. Eu quero ir agora no profundo, declarando que... E eu quero que vocês declarem junto comigo. Vamos fazer juntas. Meus filhos terão a mente sã. Comece a declarar. Meus filhos terão identidade firme em Cristo Jesus. Declare com a sua boca. Meus filhos serão governantes, governados pela manipulação de Deus. De Deus. De Deus. De Deus. Meus filhos discernirão as intenções ocultas. Eles não mais serão manipulados pelo espírito de Jezabel. Meus filhos andarão em liberdade emocional. Nenhum relacionamento mais, nenhuma aliança mais será feita em cima de fraturas emocionais, de dependência emocional, em nome de Jesus. E eu quero que você comece a declarar comigo agora. Nenhum narcisista prosperará. Justiça do céu agora em nome de Jesus.
Nenhum narcisista prosperará. Nenhum domínio psicológico permanecerá. Comece a declarar. Nenhuma mentira sustentará relacionamentos. Nenhum laço tóxico resistirá à verdade de Cristo Jesus, do nosso Senhor Deus. E eu quero agora dar posicionamento para você, mãe. Quero te dar porção dobrada de poder de filha. Porque filha é herdeira. Se você é herdeira, você recebe tudo do Senhor, tudo que você precisa. Então, Pai, nós nos posicionamos hoje como mulheres que guardam o coração dos nossos filhos, que ensinam limites com amor, que falam a verdade com sabedoria ou glória e que não negociam a identidade por aceitação. Escutaram o que vocês falaram agora? Vocês escutaram o que vocês repetiram comigo agora? E não negociam identidade por aceitação. Vocês vão ter mais medo de perder o seu valor, o lugar na vida dos seus filhos. Vocês vão dar limites com amor. Vão colocar verdades com amor. E nós recebemos agora a cura. Nós recebemos agora a tua cura. Nós recebemos discernimento. Nós recebemos autoridade espiritual. Nós recebemos, Senhor, visão clara de futuro. Nós recebemos a paz, a tua paz que excede e acalenta e transforma o nosso coração em nome de Jesus. E nós, em nome de Jesus, entregamos a noite de hoje para que tudo aquilo, Senhor, que nós ministramos, tudo aquilo que tu trouxeste, Senhor, de consciência espiritual sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos, seja blindada em nome de Jesus. Que o inimigo não tenha mais autoridade de manipular os nossos pensamentos, nem as nossas vidas, nem as vidas dos nossos filhos, porque nós estamos blindando com autoridade, nós estamos blindando entre o céu e a terra qualquer manipulação, qualquer flecha inflamada do inimigo. Em nome de Jesus, a partir da noite de hoje, os nossos filhos estão sendo libertos por amarras e espíritos de Jezabel estão caindo por terra agora. Senhor, lava pelo sangue do Cordeiro e pelo poder que tem no nome do teu Filho Jesus. Nós estamos libertando os nossos filhos de relacionamentos narcisistas, de espíritos de Jezabel, de enganos, de mentira, de manipulação, de distorção. Em nome de Jesus, nós estamos agora, Espírito Santo de Deus, te pedindo misericórdia, que tu vá agora interceder ao nosso favor. Senhor, nós colocamos ontem que tu é o nosso juiz. Nós colocamos ontem, Jesus, que tu é o nosso advogado. E nós colocamos, Espírito Santo, que tu és a nossa testemunha. E nós estamos aqui, 18º dia, na tua presença, numa campanha profética, numa campanha, Senhor, que nós já declaramos vitória, nós já declaramos, Senhor, que os céus estão abertos a nosso favor, que tu estás colocando, Senhor, a tua justiça ao nosso favor, e nós não aceitamos derrota, porque nós estamos buscando de novo para nossa casa, o nosso tesouro que é por direito, Senhor, que tu nos desse, nós geramos em nosso ventre, em nome do teu Filho, de Cristo Jesus. Hoje é uma noite sobrenatural, é uma noite profética. Senhor, tens total liberdade de agir, de transformar. Tens total liberdade, Senhor, de destruir todo o espírito de manipulação, todo o relacionamento que entrou por engano, todo o espírito, Senhor, de Jezabel que entrou manipulando, tirando com falsidades, destruindo relacionamentos de pai e filho, destruindo casamento, Senhor. Vai limpando agora, Senhor. Tira esse espírito, Senhor, de manipulação que vem aprisionando, deixando nossos filhos em cárcere. Nós damos uma ordem no mundo espiritual agora. Suri canta lá, baxere, canta lá, baxai, canta lá, baxere, canta lá. Ó Espírito Santo de Deus, vai agindo agora ao nosso favor. Vai quebrando todas as amarras, todas as mentiras contadas, todo o espírito que manipulava, todo o espírito que fazia os nossos filhos, Senhor, se sentindo incapazes, tirando a voz, a autoridade, Senhor, o posicionamento deles, Pai.
Quebra agora toda maldição, toda palavra contrária, Senhor. Toda manipulação na mente deles, Pai. Vai agindo agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, a Tua misericórdia. Nós queremos justiça ao nosso favor. Pai, nós queremos agora a Tua intercessão divina. Manda os Teus anjos, Senhor, guerrear. Manda os arcanjos e querubins, Senhor, guerrear. Senhor, nós queremos agora, Senhor, a Tua blindagem, Pai. Que nenhuma mãe, Senhor, seja oprimida, Pai. Que nenhuma mãe hoje, Senhor, seja tocada, Pai. Somente a Tua presença prevalecerá. Somente a Tua verdade, Espírito Santo de Deus, irá conduzir a partir de hoje o corpo, a alma, a mente e o espírito dos nossos filhos e dessas mães e desses pais que não veem agora. Em nome de Jesus, Pai, vai conduzindo a transformação, vai conduzindo a libertação, vai tirando tudo que a gente não pode ver nem ouvir, porque hoje é uma noite que nós entregamos os nossos filhos no Teu altar. Assim como Abraão, Senhor, entregou Isaac, hoje nós queremos entregar os nossos filhos para a Tua honra e glória, porque nós sabemos a grande promessa que Tu tens, Senhor, na nossa família. Nós sabemos, Senhor, a grande promessa que Tu tens na vida dos nossos filhos, que é de governar, de liderar, de serem grandes varões, de serem de mulheres, Senhor, de mulheres como de Provérbios 31, Senhor, mulheres sábias, mulheres inteligentes, mulheres, Senhor, que serão submissas aos seus maridos, mas com louvor, com honra, com admiração, alinhada na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te honramos, Te agradecemos, Te louvamos e Te pedimos, Senhor, misericórdia em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor esteja com vocês. Obrigada por mais uma noite junto comigo, intercedendo por a vida de tantos tesouros, pela vida dos filhos de Deus. E você hoje tomou a decisão certa de se levantar para trazer de volta os seus filhos para casa. Pessoal aqui do Meet também, obrigada, que Deus eternamente derrame sobre vocês a unção em dobro, se sintam amados, protegidos, que o Espírito Santo do Senhor esteja governando também vocês, atuando sobre a vida de vocês, e que até o final dessa campanha, toda a causa colocada no altar do Senhor. E para quem tem nos acompanhado, aqui ó, eu vou recebendo todos os dias, tá? Todos os dias eu oro. Aqui também tem os meus filhos, tá? Eu oro, meu quarto de guerra. Meu quarto de guerra tá aqui, ó, por mim e por vocês. E eu oro. Se você ainda não mandou o nome do seu filho, depois vai ali em inbox, não manda aqui, tá? Manda, vai lá no Insta, depois que acabar a live, manda lá, coloca lá, a gente tá orando pelos seus filhos. Nós estamos intercedendo em jejum e oração durante 21 dias. E o Senhor já vai bradar a vitória. O Senhor vai responder a tua causa. Basta você começar a declarar. Se você ainda não viu as outras lives, começa a ver outra live. Pastora, mas eu estou chegando hoje, como que eu faço? Não tem problema, começa a jejuar hoje. Volta lá na primeira live, começa a assistir a primeira live, começa a fazer teu jejum a partir de lá. Não tem problema. Mesmo que você esteja vendo depois, deixa o Senhor abrir a clareza da tua mente. Essas lives estão sendo para abrir a tua mente. E agora, no final, nós já estamos intercedendo, estamos fazendo live de libertação pela sua vida e pela vida dos seus filhos, pela sua família. Amém? Obrigada por todos que ficaram comigo até o final. Deus abençoe grandemente. E amanhã nós vamos estar aqui na presença do Senhor, no altar do nosso glorioso Deus, buscando a nossa vitória e os nossos tesouros de volta para casa. Amém? Um beijo e eu te vejo aqui amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.